Olá pessoal! Hoje vamos embarcar numa aventura épica para um dos lugares mais surreais e incríveis do nosso planeta. O deserto do Atacama, no Chile. Preparem-se para uma expedição alucinante por paisagens que parecem de outro mundo, enquanto desvendamos 10 curiosidades fascinantes sobre esse lugar único. Apertem os cintos e se preparem para encarar um lugar de extremos, onde a aridez implacável e as temperaturas escaldantes desafiam os limites da vida. Do céu estrelado aos mistérios ancestrais, vamos juntos desvendar os segredos guardados pelas dunas do Atacama. Mas antes de começarmos essa jornada épica, já deixem o like no vídeo para dar aquela força pra gente e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma das nossas aventuras. Você consegue imaginar um lugar tão seco, mas tão seco, que choveu pela última vez quando os dinossauros ainda andavam pela Terra? No Atacama, existem regiões onde a chuva é uma ilustre desconhecida há milhões de anos. Estamos falando de um nível de aridez tão extremo que faz o Saara parecer um oásis. Imagine só, a umidade relativa do ar pode chegar a míseros 10%. É de deixar qualquer um com a garganta mais seca que a minha criatividade em dia de deadline. Para vocês terem uma ideia, o deserto recebe, em média, menos de 15 milímetros de chuva por ano. É menos água do que você encontra na mochila de um turista perdido. E em algumas áreas, como a região de Yungay, a chuva é tão rara que simplesmente nunca foi registrada. Mas como um lugar pode ser tão seco? A resposta está na combinação de fatores climáticos e geográficos únicos. As correntes frias do Oceano Pacífico impedem a formação de nuvens de chuva, enquanto a Cordilheira dos Andes bloqueia a umidade da floresta amazônica. É a receita perfeita para um deserto de dar inveja a qualquer múmia. Se você sonha em pisar em Marte um dia, o Atacama é o lugar perfeito para um test drive. As paisagens aqui são tão surreais que parece que você foi teletransportado para outro planeta. Sério, até a NASA usa o Atacama como laboratório para testar seus robôs exploradores. Imagine só, um mar de areia vermelha e laranja se estendendo até o horizonte, pontuado por vulcões majestosos, lagoas coloridas que parecem saídas de um sonho, e formações rochosas, esculpidas pelo vento que desafiam a lógica e a gravidade. É como se a natureza tivesse dado uma festa da criatividade aqui, usando e abusando de cores vibrantes e formas surreais. E o melhor de tudo, sem precisar de efeitos especiais de Hollywood. Então, preparem-se para uma viagem interplanetária sem sair da Terra, porque o Atacama é a prova de que a realidade pode ser muito mais impressionante que a ficção. Preparem-se para uma viagem cósmica sem sair da Terra. O Atacama é um dos melhores lugares do mundo para observar as estrelas, e não é à toa que ele abriga alguns dos mais importantes observatórios astronômicos do planeta. Imaginem um céu noturno tão limpo e cristalino que parece um mar infinito de diamantes brilhantes. É como se pudéssemos tocar a Via Láctea com as pontas dos dedos. A combinação da altitude elevada, a baixíssima umidade do ar e a quase inexistência de poluição luminosa cria condições perfeitas para observar o cosmos em toda a sua glória. É como ter um telescópio natural apontado para o infinito. Então preparem seus pedidos para as estrelas cadentes, porque no Atacama, o céu não é o limite. É só o começo. As areias do Atacama guardam segredos milenares, e os geóglifos são a prova disso. Imaginem desenhos gigantescos gravados no chão, alguns com mais de 1000 anos, que só podem ser vistos do céu. É como se os antigos habitantes do deserto tivessem deixado mensagens codificadas para as futuras gerações. Mas quem os criou? E qual o significado dessas figuras misteriosas? As teorias são muitas, desde representações de deuses e animais sagrados, até mapas celestes e marcações territoriais. Uma das figuras mais famosas é o Gigante de Atacama, com seus 119 metros de altura,
que parece um deus ancestral observando o deserto do alto. É de arrepiar até os pelos do último fio de cabelo. Os geoglifos do Atacama são um enigma arqueológico fascinante que nos transporta para um passado distante, desafiando nossa compreensão da história e da arte. Se você sempre sonhou em pisar na Lua, o Vale da Lua, no Atacama, é a experiência mais próxima que você vai ter. Preparem-se para uma viagem alucinante por paisagens surreais que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Imagine um vale profundo e silencioso, com dunas de areia branca e dourada esculpidas pelo vento, formações rochosas que lembram crateras lunares e cânions que cortam a paisagem como cicatrizes ancestrais. E quando o sol se põe, o espetáculo fica ainda mais surreal. As cores do céu se intensificam, criando um show de luzes e sombras que transformam o Vale da Lua em um cenário mágico e misterioso. Caminhar por esse vale é como viajar no tempo e no espaço. É uma experiência única e inesquecível que nos faz sentir a imensidão do universo e a nossa própria pequenez diante da grandiosidade da natureza. Preparem-se para um espetáculo de tirar o fôlego nos Géiseres de El Tatio, um dos maiores campos de géiseres do mundo. Imagine o nascer do sol tingindo o céu de rosa e laranja, enquanto jatos de água quente e vapor explodem do chão como vulcões em miniatura. Localizado a mais de 4.000 metros de altitude, El Tatio abriga mais de 80 géiseres ativos, que lançam água fervente a até 85 graus Celsius. É um verdadeiro show pirotécnico da natureza. E o mais legal é que você pode andar entre os géiseres, com cuidado, claro, e sentir o calor intenso da água borbulhando sob seus pés. Só cuidado para não virar churrasquinho. Os géiseres de El Tatio são um lembrete poderoso da força bruta da natureza e da beleza singular que surge nos lugares mais inesperados. Preparem-se para se encantar com as lagoas altiplânicas, verdadeiros oásis de cores vibrantes em meio à aridez do Atacama. Imagine lagos de um azul turquesa intenso, verde esmeralda e vermelho rubi, rodeados por vulcões nevados e campos de sal que se estendem até o horizonte. Localizadas a mais de 4.000 metros de altitude, essas lagoas são alimentadas por rios subterrâneos e abrigam uma fauna e flora únicas, adaptadas às condições extremas do altiplano. E não se esqueçam da câmera, porque as fotos aqui ficam incríveis. O contraste das cores vibrantes da água com a aridez do deserto cria um cenário surreal e inesquecível. Visitar as lagoas altiplânicas é como entrar em um mundo mágico e multicolorido, onde a natureza nos presenteia com um espetáculo visual de tirar o fôlego. Em um lugar tão inóspito quanto o Atacama, a vida encontra um jeito. Preparem-se para conhecer criaturas incríveis que desafiam as leis da natureza e transformam a sobrevivência em uma verdadeira arte. Deixe-me apresentar a raposa do deserto, um mestre da camuflagem que se esconde entre as rochas, e a vicunha, um parente da lhama que enfrenta o frio e a altitude com sua lã quentinha. E não podemos esquecer dos cactos gigantes, que armazenam água como se fossem cofres verdes, e das flores que colorem o deserto com suas pétalas delicadas durante a primavera. É a prova de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. A diversidade da fauna e flora do Atacama é um lembrete da incrível capacidade de adaptação da vida e da beleza singular que surge nos lugares mais inesperados. Preparem-se para conhecer os atacamenhos, os guardiões ancestrais do deserto, cuja cultura e história se entrelaçam com as dunas de areia e os vulcões majestosos. Por milhares de anos, eles sobreviveram à aridez implacável, cultivando a terra com técnicas milenares e preservando suas tradições e costumes. É como voltar no tempo,
vocês vão se encantar com suas vestimentas coloridas, sua música envolvente e sua culinária rica em sabores exóticos, como a carne de lhama e o quinoa, um grão sagrado para os povos andinos. Conhecer os atacamenhos é uma oportunidade única de mergulhar em uma cultura rica e ancestral, aprendendo sobre sua história, seus costumes e sua profunda conexão com a natureza. Se você é daqueles que não conseguem ficar parados, o Atacama é o seu paraíso. Preparem-se para uma aventura radical em um dos cenários mais espetaculares do planeta. Imaginem descer as dunas de areia em alta velocidade no sandboard, sentir a adrenalina de um passeio de buggy pelas paisagens lunares do Vale da Morte ou flutuar sobre o deserto em um balão ao nascer do sol. E para os amantes de trekking, as opções são infinitas. Trilhas desafiadoras levam a vulcões adormecidos, lagoas escondidas e paisagens de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. No Atacama, a aventura não tem limites. Seja qual for o seu estilo, você encontrará uma atividade para desafiar seus limites e viver momentos inesquecíveis. E aí, aventureiros? Gostaram de desvendar os mistérios do Atacama comigo? Espero que essa viagem épica tenha despertado a sua curiosidade e a vontade de, quem sabe um dia, conhecer pessoalmente esse lugar mágico. Mas a aventura não termina por aqui. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas expedições. E me contem nos comentários qual foi a curiosidade que vocês mais gostaram de saber sobre o deserto do Atacama. Até a próxima, exploradores!